Antes da necessidade de realização pessoal, de evolução profissional, de felicidade nos relacionamentos ou de autoestima, estão as necessidades que nos tornam iguais de tão intrínsecas e humanas que são. O sono, a habitação, o vestuário e a alimentação. Milhares de soluções tecnológicas depois, ainda não foi inventada a cura para a fome enquanto problema estrutural. Mas vão aparecendo pessoas, algumas delas mulheres, que tentam encontrar formas de a resolver. Uma delas é a Isabel Jonet, que é dona de uma casa chamada Banco Alimentar contra a Fome, que alberga demasiadas pessoas e que vai atingir o seu sucesso máximo quando deixar de estar ocupada, ou seja, quando deixar de ser necessária. Isabel não é dona no sentido da propriedade, mas é a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares e da Entreajuda, é a cara e a voz com todo o prestígio e responsabilidade que isso implica. Bem-vinda, Isabel, e obrigada por estar connosco e por ter aceitado este meu convite. A Isabel acredita, e estou a citar, que somos responsáveis pela nossa própria vida. Pergunto-lhe se ser pobre é sempre uma questão de circunstância, de contexto, ou acredita que também há um papel ativo ligado à capacidade e, no limite, também ao mérito. Olá, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui e poder até refletir sobre alguns temas que vão para lá daquilo que é habitual no tipo de entrevistas até mais rápidas que nos são feitas. Eu penso que cada um de nós é responsável pela sua própria vida e cada um de nós muitas vezes é condicionado até não só pela sua situação presente, mas também pela sua evolução e pelas suas oportunidades, mas também pelas escolhas. Ser pobre não deve ser aceito e, infelizmente, isso é hoje aceito por muitas pessoas como algo que é para toda a vida. E nós, em Portugal, temos uma transmissão intergeracional da pobreza que condiciona muitas das escolhas que até são feitas a nível político. Os pobres, as pessoas que nascem em situação de pobreza, e logo este rótulo, os pobres, é tremendo, porque é um rótulo na testa. Não é um estar, é um ser, não é? É, Permanente. sim, não é, mas não deve Coloca ser essa questão assim. da permanência, não é? Dizer que Não deve são ser pobres. assim. Pois. E, portanto, devemos conseguir até descolar de rótulos que são estigmatizantes. Há pessoas que estão numa situação que é temporária ou que é mais prolongada, de falta de rendimentos, que faz com que se encontrem numa situação de pobreza. E muitas vezes, infelizmente, estas pessoas sobrevivem e acabam por não fazer as escolhas que poderiam fazer se tivessem outro tipo de oportunidades, e por vezes as escolhas que fazem são até escolhas erradas, porque colocam-nos numa situação ainda pior. Então, quando diz que há uma certa até acomodação ao facto de ser pobre, essa acomodação vem dos outros em relação às pessoas que estão pobres ou vem das próprias pessoas que estão pobres? Infelizmente, cá em Portugal, eu diria que vem dos dois lados, mas muitas vezes as próprias pessoas deixam de ter energia e capacidade, mas também não têm oportunidades de poder sair dessa situação de pobreza. A educação é um meio privilegiado para se poder alterar essa situação, mas depois tem que haver oportunidades. E o que nós temos hoje é que há muitos trabalhadores pobres e até há pessoas que têm qualificações que não conseguem ter o dinheiro que necessitariam ao fim do mês para poder ter uma vida mais ambiciosa, mais esperançosa, que permita pensar que vão dar aos seus filhos, ou a eles próprios ter, porque não temos que pensar sempre no futuro, nos nossos filhos. Muitas vezes as pessoas em situação de pobreza vivem o dia-a-dia, e este dia-a-dia é tramado, porque é chegar ao final do dia e não ter, muitas vezes, aquilo que necessitaram nesse dia, e nem sequer saber como é que vão viver no dia seguinte. Cerca de 30% das pessoas que estão pobres em Portugal têm trabalho, isto são estudos de 2021 e 2022, e por isso pergunto-lhe se esta é uma realidade
nova, tendo em conta que a Isabel Joné já está há 30 anos no Banco Alimentar, se esta situação é de facto algo que caracteriza bastante as pessoas que também procuram o Banco Alimentar, e porque é que isto acontece na sua perspectiva? Porque é que uma pessoa que tem um trabalho, estas pessoas que estão pobres, muitas delas têm um contrato estável, um contrato fixo, mas porque é que o dinheiro depois não chega para conseguirem ter uma vida desafogada? Infelizmente, a situação alterou-se e penso que, apesar de várias medidas sociais que foram tomadas por este governo e pelo governo anterior, não temos sentido grande evolução, porque isto é quase que um paradoxo, mas parece que há sempre mais pobreza e parece que, apesar de tudo, há sempre umas necessidades diferentes que surgem. Nós temos em Portugal uma pobreza estrutural que é severa e temos muitas pessoas, 19% da população portuguesa vive em situação de pobreza, um quinto da população portuguesa vive em situação de pobreza. E depois temos a pobreza conjuntural. Esta é mais ligada à economia. Por exemplo, na altura da pandemia, tivemos de repente um número elevadíssimo de pessoas que eram até da classe média e tinham uma vida estabilizada, mas que eram profissionais liberais ou que tinham contratos de prestação de serviço ou o que seja, e que de repente, de um dia para o outro, ficaram sem rendimentos. Zero, não levavam dinheiro para casa e, portanto, ficaram numa situação terrível, ainda por cima tinham créditos. Pediram ajuda ao Banco Alimentar. Muitos pediram ajuda ao Banco Alimentar só para poder comer, até porque eram pessoas mais novas, tinham filhos, as escolas estavam fechadas, não tinham alimentação para os filhos e não tinham rendimento para comer o mínimo. Dinheiro noutras despesas, não tinham dinheiro. No crédito à habitação. Mas não tinham dinheiro. Deixaram de ter rendimentos. Numa altura, ainda conseguiram sobreviver com algumas reservas que tinham, mas depois não tinham rendimentos. Nós já nos esquecemos, mas quando o governo fechou a economia foi de um dia para o outro. E, portanto, fecharam ginásios, fecharam consultórios, fecharam cabeleireiros, fecharam muitas coisas e, portanto, estas pessoas ficaram sem rendimentos. Ponto. Porque não tinham contratos, nem trabalhavam em empresas ou na função pública que lhes podia garantir o seu salário. Bom, mas nós temos hoje muitas pessoas que têm um contrato regular, que trabalham, seja como profissionais independentes, seja com empregos por conta de outrem, e o salário que recebem, mesmo que não seja o salário mínimo, mesmo que seja o salário mínimo, não é suficiente. Primeiro, porque a habitação ocupa uma parte enorme dos rendimentos familiares hoje em dia. Seja a habitação própria com créditos à habitação, seja a casas arrendadas. Mas depois porque há muito mais necessidades de consumo do que havia anteriormente. É tudo mais caro. Hoje, felizmente, há algumas pessoas mais velhas com baixas pensões de reforma têm complementos sociais bons e, portanto, apesar de tudo, esta não é a faixa da população que hoje mais me preocupa, apesar de nós ainda termos em Portugal pensões inferiores a 250 euros e, portanto, apesar de tudo, ainda há idosos que têm muitas baixas pensões e poucos rendimentos, mas hoje há realmente uma percentagem de pessoas que têm trabalho e que o dinheiro que levam para casa não chega até ao final do mês porque as despesas são muitas, uma grande precariedade. Esta situação agudizou-se muito com o afluxo enorme de migrantes que temos hoje em dia em Portugal. Como assim? Nós hoje temos muitas pessoas que olham para Portugal como um país onde é fácil entrar e vêm muitos migrantes, nomeadamente da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, que vêm porque, mesmo que vivam cá mal, vivem muito melhor do que nos seus países. E estas pessoas têm uns empregos precários, ganham ao dia, seja a trabalhar em transportes de Ubers, etc., ou na agricultura, ganham ao dia e muitas vezes têm uma precariedade laboral que não são admitidas, por exemplo, por ninguém em Portugal. Mas também há pessoas migrantes que já estão a pedir ajuda ao Banco Alimentar, por Com exemplo? certeza que sim, porque estas pessoas, destes países que lhe disse em especial, os brasileiros, temos muitos migrantes brasileiros, eles organizam-se em comunidades e têm uma grande interajuda, mas têm também outra capacidade que lhes é dada pela capacidade de comunicarem.
e, portanto, pedem muita ajuda ao Banco Alimentar, mas sabem comunicar. Há muitos migrantes que vêm para Portugal à procura de uma vida melhor, justamente, têm esse sonho de ter uma vida melhor. Muitos são homens sozinhos, homens novos, entram legais no país, porque têm passaporte, e depois não têm um emprego que estavam à espera. E as pessoas que são migrantes e que pedem ajuda ao Banco Alimentar são, na sua maioria, homens? Como é que fazem? Vão lá diretamente ao edifício? Como é que ficam a conhecer a instituição? O que é que A pedem? maioria das pessoas que pedem diretamente Sim, são mulheres. mas tu fala agora das pessoas migrantes. Sim, a maioria das pessoas que pedem diretamente ao Banco Alimentar, seja pessoalmente, por telefone ou por mail, são mulheres as que pedem. E muitas vezes os homens que pedem ajuda a estes migrantes pedem a instituições pedindo o Banco Alimentar. E são essas instituições de acolhimento que nos pedem apoio alimentar para estas pessoas. Ficam a conhecer o Banco Alimentar como? Tem ideia? Partilham isso? Ou... Sim, eu diria que é mais boca a boca, mas também porque há uma notoriedade do Banco Alimentar e das ajudas que são prestadas, que faz com que toda a gente que precisa de ajuda saiba que aquilo é uma porta à qual pode bater e sabe que nós acompanhamos o processo até essa pessoa poder ser ajudada. Em relação às pessoas que não são migrantes, às pessoas portuguesas, há aqui dois conceitos. Um é a pobreza absoluta e outro é a pobreza relativa. E a Isabel diz que aumentou a pobreza relativa, que é aquela pobreza que tem mais a ver com a percepção da pessoa sobre ser pobre. Portanto, hoje, considerar-se como pobre já não é igual àquilo que era há uns anos. Porque hoje há mais necessidades, há mais vontades, há mais exigências de consumo, há também mais expectativas. O que é que se está a passar aqui? Como é que este conceito é aplicado na prática? Nunca podemos perder de vista que a pobreza absoluta, felizmente, na Europa e em Portugal e nos países mais desenvolvidos, é um conceito que há muito poucas pessoas em pobreza absoluta, felizmente, porque há respostas e há mecanismos públicos que fazem com que uma pessoa que esteja sem nada encontre apoios. Apoio social, por Até exemplo. porque temos uma rede de instituições de solidariedade social, em grande parte até financiada pelo Estado, que é extraordinária. E Portugal tem uma rede espetacular. Eu fui presidente da Federação Europeia dos Bancos Alimentares e digo que em Portugal há uma rede de apoio social, como há em poucos países da Europa, de estrutura, de proximidade e de capacidade de dar resposta, como se viu, aliás, na pandemia e noutras situações que já temos tido. Mas esse tema da pobreza relativa é muito, muito interessante, porque, infelizmente, como nós em Portugal temos salários muito, muito baixos, mas temos acesso a tudo aquilo que é bom, as pessoas criam esta noção e esta necessidade de ter muito mais bens do que aquilo que se calhar efetivamente necessitam. Por exemplo, As pessoas têm um telemóvel e hoje em dia um telemóvel não é considerado um bem de luxo, é quase um bem de primeira necessidade, mas à medida que temos, este é um caso engraçado, à medida que temos um telemóvel queremos sempre um melhor. A minha mãe tem um telemóvel que não tem redes sociais, nem tem sequer WhatsApp, não é um smartphone, e aquele é o telemóvel que ela necessita. Mas eu não idealizava a minha vida sem poder ter o WhatsApp no meu telemóvel, portanto preciso de um telemóvel melhor e mais caro. E esta noção, até a relação que temos com os bens e a necessidade que temos de coisas mais eficientes, mais eficazes, mais adequadas até à nossa vida, faz com que, se não as temos esta noção de que estamos em falta. mas é justo ter a expectativa de ser um telemóvel melhor, ou É não? justo ter a expectativa de se ter uma vida melhor com tudo aquilo que isso significa. E é, aliás, essa ambição que faz com que as pessoas possam melhorar na sua vida, porque esforçam-se mais. Aquilo que já é mais contestável é acharmos que temos direito a ter esses bens sem termos que trabalhar por eles. E, portanto, que podemos estar à espera que caiam do céu. Não, não podem. Temos que esforçar-nos e não podemos estar
à espera que a assistência nos dê tudo, e não querer trabalhar, mas querer ter o rendimento social de inserção, ou não querer trabalhar e querer o telemóvel. É justo ter a ambição de ter, mas temos que lutar para ter esses bens e esforçar-nos desde a escola, nos resultados escolares, até depois aos trabalhos. Aquilo que nós vemos é que muitas vezes as contrapartidas laborais e em termos salariais não são suficientes. E hoje em dia nós temos uma grande precariedade de emprego e temos salários muito, muito baixos. A Isabel começou a fazer voluntariado com 12 anos, nas suas férias de verão. Estudava no Liceu Nacional em Oeiras e depois os meses de verão, as férias de verão duravam 3 meses e, portanto, começou a estar no hospital a cuidar de bebés, a entreter bebés, porque as mães não podiam estar com os bebés naquela altura e eram os bebés que iam ser operados a doenças dos ossos e, portanto, a Isabel e mais a sua irmã e mais uma amiga passavam o verão lá também para conseguir ocupar o tempo, mas sobretudo porque os seus pais acreditavam que esta missão cívica deveria ser encorajada dentro de casa e que era importante para também se formarem enquanto pessoas. Pergunto-lhe sobre o perfil do voluntário hoje, porque há uns anos, e não sei se ainda se mantém ou não, esta figura do voluntário era muito ligada à questão religiosa ou até, enfim, a libertar-nos um bocadinho dos nossos pecados no sentido religioso ou não é? Um bocadinho um descargo de consciência. Hoje há muitos jovens, e a maioria dos voluntários, por exemplo, que estão nos supermercados, nas campanhas, são pessoas jovens, que fazem também porque fica bem no currículo, ou porque hoje em dia fica bem ter uma missão social, ter uma ação social, partilhar essa ação social nas redes sociais, por exemplo. Eu espero que não seja só porque fica bem. Espero que seja por convicção. E muitos dos voluntários que temos é por convicção. Realmente o voluntariado alterou-se completamente em Portugal. Voluntariado de antes em Portugal era percepcionado como coisa de velha, mulher velha. E hoje é transversal a todas as idades e toda a sociedade. O Banco Alimentar muito contribuiu para desenvolver o voluntariado jovem em Portugal e hoje temos milhares de voluntários que participam não só nas campanhas dos 21 bancos alimentares, como também no dia-a-dia. Ainda agora, quando saí do armazém do Banco Alimentar de Lisboa para vir para aqui, em Alcântara, tinha o armazém cheio de jovens que estão no começo das férias e que vêm fazer uma semana de voluntariado no armazém do Banco Alimentar. E estamos a falar de jovens que são desde os 12 anos até à universidade. Temos muitos universitários estrangeiros que querem fazer voluntariado, muitos estrangeiros que estão cá a estudar em Portugal e que procuram voluntariado. Mas também temos muito voluntariado empresarial, muitas empresas que lançam desafios aos seus colaboradores porque acreditam que um contacto com uma realidade diferente tem impacto depois na produtividade das equipas e isso é incontestável. Esta realidade, esta alteração da percepção do voluntariado fez até com que nós, no âmbito da Entreajuda, que foi uma instituição que fundei há 20 anos com o objetivo de levar a gestão e a organização ao setor social, lançássemos a Bolsa do Voluntariado. A Bolsa do Voluntariado, que é em bolsadovoluntariado.pt, é o maior site português de voluntariado e tem oportunidades de voluntariado criadas por entidades não lucrativas, seja ligadas ao setor social, à cultura, ao desporto, aos animais, à proteção dos direitos humanos, etc., e que permitem a pessoas que querem colaborar ou que querem ter um contacto com uma realidade diferente, conhecer essa realidade e participar. Nós encaramos o voluntariado como participação cívica, como querer construir no mundo um mundo melhor, uma comunidade mais justa, mais solidária, mas por isso também estamos na origem do lançamento do Cartão Nacional de Voluntário, que lançámos esse desafio à Casa da Moeda, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, para nos fazer um Cartão Nacional de Voluntário, como há o Cartão de Cidadão. E, portanto, temos esta preocupação de contar as horas de voluntariado, mas também de premiar as instituições que reforçam o exercício do voluntariado. Qual é que para si é a diferença entre ajudar, ser voluntária, e a caridade? É grande, porque a caridade, digo eu, que é a solidariedade com o amor. É nós irmos ao encontro dos outros, mas não sendo superior aos outros. É levando amor. Eu acredito nessa caridade. É algo que que não se espera que seja o Estado a fazer, mas que se espera que seja cada uma das pessoas a fazer. O voluntariado é dar parte do seu tempo e partilhar aquilo que sabemos fazer com
pessoas, com entidades, com organizações e participar de uma forma cívica, cidadã. Mas a caridade também por vezes tem uma conotação negativa, não é? Chamada caridadezinha. Há pessoas que querem fazer essa conotação. Eu não vejo isso assim. Eu acho que até isso é desvirtuar uma palavra que significa amor. E, portanto, é trazer para um plano, para um Qualquer plano ajuda ideológico qualquer caridade algo que não é deve boa. ser posto. Qualquer amor é bom. Qualquer amor, qualquer atenção aos outros é boa. E qualquer amor no mesmo plano. E, portanto, há Mesmo que aqui seja clivagens para ideológicas que fazem com que se estraguem as palavras. Ora, isto não são só palavras, são sentimentos, são atuações, são posturas, são intervenções. Mas eu não acha que por vezes a palavra caridade também é usada de uma forma de quem tem o privilégio querer sentir-se bem a ajudar o não privilegiado? Não, acho que não é isso a caridade. E acho que isso é uma interpretação, uma conotação que é dada a uma palavra que não é que eu dou. Mas percebo que haja muitas pessoas que querem desvirtuar essa palavra. A maior parte das pessoas que agridem nesse campo não fazem voluntariado. E nós sabemos bem quem são as pessoas que querem construir realmente uma sociedade mais justa pela ação e aquelas que querem destruir muitas vezes pela palavra. Pode ser privilegiado e ter todas as boas intenções do mundo. É isso. Ou seja, sim, tal como não pessoa, percebo tal como sequer uma o que é que pessoa se quer dizer. porque muitas vezes há uma crítica às pessoas que Só os ricos é que fazem voluntariado? não, que muitas vezes os ricos, os privilegiados, fazem-no enquanto luxo, digamos assim, porque têm tempo Eu não também para o vejo fazer. isso, eu sou voluntária. É uma provocação para Sim, conversarmos e mas para eu discutirmos. não vejo isso. Eu sou voluntária há 32 anos por opção de vida. E eu, ao fazer esta opção de vida, a minha família perdeu um salário. Sim, aliás, tiveram uma conversa antes de optar por essa decisão, não é? Perdemos um salário. E, portanto, pode dizer que eu podia fazê-lo. Mas isto significa que todos os meses a minha casa, há 32 anos, entra menos um salário. Por opção de vida da nossa família. E eu tenho a certeza que a minha família é muito mais realizada e muito mais feliz pelo contacto que esta decisão de voluntariado no Banco Alimentar, nos bancos alimentares de Portugal, da Europa, de vários países do mundo onde já ajudei a abrir bancos alimentares, nem entreajuda nos deu. Mas aquilo que eu vejo no meu dia-a-dia é que os voluntários que são mais regulares e mais persistentes não são as pessoas com mais rendimentos. Nós temos voluntários no Banco Alimentar que trabalham 8 horas por dia. Temos um voluntário que tem 88 anos e é voluntário no Banco Alimentar há 25 anos e não é uma pessoa privilegiada. Ao contrário, é uma pessoa bastante remediada, como se dizia. Isto é um caso do Sr. Ernesto, que é, porque tem 88 anos, é paradigmático. Mas a maior parte dos voluntários que colaboram diariamente nos bancos alimentares não são pessoas de posses. São pessoas que sentiram na pele muitas vezes as dificuldades e que veem o Banco Alimentar como um sítio onde podem participar para que outros tenham uma vida mais fácil. Pergunto-lhe isto também porque na altura lá está algumas declarações polémicas que foram feitas, as pessoas associavam muito aquilo que disse, a sua assertividade, também a alguma arrogância, alguma sobranceria que viria dessa situação de privilégio, mas não se vê nesse lugar, não é? Vê-se num lugar de quem gosta de falar das coisas de forma concreta e chamar a atenção sem pruridos, é isso? Não sei, eu não entro em polémicas, sobretudo de pessoas que só falam e não fazem. E nós no Banco Alimentar fazemos muito mais do que falamos. Eu tenho imensa sorte, porque apesar de tudo posso ir falando e conversando, como nesta conversa, mas também, até como é o tema da rúbrica, eu tenho a sorte de poder ser um bocadinho quem lidera e quem inspira muitas pessoas naquilo que é uma casa grande, é uma casa de todos. E os bancos alimentares são uma casa que muita gente reconhece como sua. E são já 21 em Portugal. Antes de irmos à igualdade de género, porque eu quero muito falar sobre esse tema consigo, gostaria de lhe perguntar sobre ajudar. Há sempre um dilema sentido por muitas pessoas no seu dia-a-dia, que é quando estamos parados no trânsito e vem um senhor pedir-nos para nós darmos uma moeda, há sempre aquela questão de devemos dar, não devemos dar, estamos de facto a ajudar ou estamos a alimentar comportamentos que no limite farão mal àquela pessoa.
tal como também quando alguém nos pede dinheiro na rua, etc. Qual é que é a sua opinião? Devemos dar aquela moeda ou estamos a contribuir para eternizar um ciclo de pobreza? Eu não sei. Na dúvida, acho que devemos fazer aquilo que o nosso coração manda. Na dúvida. Mas nunca devemos fechar a janela a esse senhor. Nem desviar o olhar. Não. Devemos sempre sorrir e dizer, olha, eu não lhe vou dar porque acho que estou a contribuir para você consumir mais. A moeda não é para comer, é para consumir. E, portanto, eu não lhe vou dar, mas desejo-lhe um bom dia. Mas podemos assumir Portanto, não que... o devemos ignorar. E, portanto, na dúvida, devemos fazer o que o nosso coração manda. Aquilo que faço é procurar sempre encaminhar essa pessoa e muitas vezes, quando as pessoas têm crianças, tenho que dizer que não resisto e que dou uma ajuda, porque penso que, apesar de tudo, aquela criança pode ir comer um copo de leite num café a seguir. Mas há muitas pessoas que precisam de ser orientadas e, portanto, aquilo que nós devemos fazer é, logo, muitas vezes desconfiamos por defesa e às vezes até por medo de abrir a janela a essas pessoas. Eu não gosto de criar dependências e acho que não é nada Tem bom alguma criar repugnância, se posso usar a palavra? Há muitas pessoas que têm medo e até têm alguma, não é desconfiança, têm medo. Eu usei a até... palavra repugnância até, se calhar é demasiado forte, não é? Se calhar, não sei, cada um tem os sentimentos que lhe vêm até de experiências passadas e de memórias que às vezes nem conhecemos. Mas muitas vezes as pessoas não olham porque têm medo. E não olham porque têm vergonha de se confrontar a si próprias com uma situação de um terceiro que muitas vezes caiu numa degradação humana. E muitos dos que nos batem à janela são pessoas que já estão para lá daquilo que é admissível enquanto vida. E tem medo também de se sentir abrigo, responsabilizadas a fazer alguma coisa? Tem medo também de se sentir responsabilizada? Talvez. Cada um lá terá as suas explicações. Aquilo que eu pediria é que nunca deixem de olhar para quem pede ajuda, porque às vezes só um sorriso já chega para essas pessoas, pelo menos, não se sentirem completamente ignoradas. E muitas das pessoas que pedem ajuda na rua já desceram tão abaixo de tudo aquilo que é referenciais humanos que ser ignorados ainda os empurra mais para baixo. Portanto, não é preciso dar, mas pelo menos não ignorar. Uhum. Sobre a igualdade de género, então, falemos sobre este tema porque também é um dos temas fortes aqui do nosso programa. Foi de facto há 31 anos que a Isabel voltou de Bruxelas, onde viveu durante 8 anos com o seu marido. Voltou já com 3 filhos, 3 dos 5 que tem atualmente. E na altura eles tinham estado no ensino francês e, portanto, queriam fazer uma entrada mais fácil no ensino português e, portanto, a Isabel decidiu dedicar-se ao voluntariado, 2 tardes por semana. Também continuava a fazer as suas traduções económicas, licenciou-se em Economia e depois, entretanto, refletiu que para conseguir fazer um trabalho a sério no Banco Alimentar teria que dedicar mais tempo. Chegou a casa e conversou em família. Na altura, quais é que foram os fatores que pesaram? Porque, de facto, abdicar de um ordenado poderia ser duro, não é? Pelo menos numa primeira fase. E pergunto-lhe também se não teve receio de ficar, de alguma forma, dependente também do marido, ou se o marido está lá para isso. Não sei, digam qual é que é a sua perspectiva. Eu tenho sorte de ter sido educada numa família onde não havia distinção entre os filhos e as filhas. E as tarefas e as expectativas e até os direitos e os deveres eram iguais nos rapazes e nas raparigas. Somos 3 raparigas e 2 rapazes e os meus pais nunca fizeram qualquer distinção e sou de um tempo em que eu tenho 64 anos, portanto sou de um tempo em que, apesar de tudo, ainda haveria algumas distinções. As 3 fomos para a universidade e até, estranhamente, só um dos meus irmãos é que se licenciou e, portanto, não havia essa distinção. E eu até acho que aquilo que se esperava até em termos profissionais era exatamente a mesma coisa, dos rapazes e das raparigas. Depois casei-me. Logo a seguir à universidade, não foi? Com 22 anos. Sim. Casei-me. E conheceu o marido família, na faculdade. Sim. Na minha família, que formei com o meu marido, também não houve qualquer
distinção entre aquilo que era dos homens e das mulheres. Uns fazem umas coisas. Há uma partilha de tarefas e uma partilha de responsabilidades. Eu não quero fazer as coisas que estão confiadas ao meu marido e ele não se mete nas coisas que sabe que são delegadas a mim. E ainda hoje em dia é assim. Acha que há tarefas de mulheres e há tarefas de homens? Eu acho que não há tarefas de mulheres e tarefas de homens. Há uma definição daquilo que para um casal poder fazer equilibradamente pode ser dividido. Porque não se pode pensar que nós podemos ter vidas profissionais muito ativas e quando se tem muitos filhos, como tivemos, sem que se dividam as tarefas e, portanto, combinamos e vais tu à reunião de pais ou vais tu ao médico. Não que isso seja uma tarefa masculina ou feminina, mas a divisão das tarefas, a repartição das tarefas faz com que haja que possa estar bem definido e não haja lugar depois até a tirar culpas porque não foi feito ou porque fizeste melhor que eu ou pior que eu. Por exemplo, o meu marido, ai que horror, se ele me ouve, não sabe cozinhar, nada. Eu não posso pedir ao meu marido que vá cozinhar, ora, porque senão era eu também que comia pior e os meus filhos comiam pior. Mas há imensas coisas que eu não sei fazer, como por exemplo, sou absolutamente incapaz de fazer legos ou de fazer construções que impliquem mais destreza desse nível. Agora com os netos? Eu não sou capaz de fazer isso. Não sou capaz, não tenho jeito. E, portanto, isso sempre foi o meu marido que fez. Eu sou uma boa contadora de histórias e adoro contar histórias e sempre contei aos meus filhos, antes de dormir, uma história. E eu não sei cantar. E o meu marido sempre cantou. E, portanto, nós temos as tarefas divididas, não por ser para o homem ou para a mulher, mas porque há uma maior adequabilidade àquilo que são os feitios e àquilo que conseguimos fazer. E nunca houve nenhuma acusação, tu fizeste ou tu não fizeste. Porque isto estava bem definido. E, portanto, há um respeito por aquilo que conseguimos fazer, mas houve esta definição daquilo que é a expectativa do que é que se faz. Mas e quando se previa que, de facto, se avançasse com essa decisão que ficaria com menos o ordenado em casa, ficaria, de certa forma, dependente desse ordenado do seu marido? Eu deixei de ter o meu dinheiro. Deixei de ter. De um dia para o outro, eu fazia traduções e a pouco e pouco, durante um tempo ainda mantive e, portanto, tinha esse rendimento, o meu dinheiro, digamos, mas essa noção do meu dinheiro e do teu dinheiro na nossa família não existe. Há uma conta que é comum, há um dinheiro, os ordenados são depositados nessa conta e há uma gestão daquilo que é o dinheiro comum da casa. E, portanto, isso o meu marido foi extraordinário, continuou a haver esse dinheiro que é comum, era de nós todos, mas que Tinha só de um lado. só era de um lado. Mas era a mesma conta, era depositada nessa conta e eu devo dizer-lhe que em minha casa sempre fui eu a Ministra das Finanças e, portanto, aquilo que eu é que giro o dinheiro da casa e esse dinheiro passou a ser, em vez de ser mais, passou a ser menos. E, portanto, Nunca se arrependeu dessa decisão? nunca, mas também nunca fui acusada de não contribuir para aquilo que era o dinheiro da casa. Pelo contrário, eu acho que foi havendo um respeito por aquilo que se fazia e pelos resultados que foram sendo feitos, que foi muito engraçado até para os meus filhos. Eles são muito melhores pessoas, tenho a certeza, porque viveram mergulhados no voluntariado. A minha filha mais pequena, que tem hoje 23 anos, nasceu no ano 2000, com 7 dias estava no banco alimentar, porque tinha que mamar, e porque de repente, de um momento para o outro, nós éramos 5 diretores, 2 morreram, o padre António Vaz Pinto foi para Braga e o comandante Vaz Pinto estava a fazer quimioterapia em Londres. E, portanto, eu fiquei sozinha com um bebê acabado de nascer e ela com 7 dias... estava todos os dias no banco alimentar. Portanto, a minha filha Isabelinha cresceu no banco alimentar, em cima de numa alcofa, em cima da minha secretária. E toda a gente andou com aquela miúda ao colo e hoje em dia ela a casa dela é o banco alimentar porque cresceu lá. E isso faz com que haja uma ligação a uma realidade, que é uma realidade que se calhar ela não teria de outra maneira, que faz com que ela seja muito mais rica e muito mais diferente, eu acho que mais desperta até para um conjunto de coisas. Mas depois, sabe, a nossa vida vai-se compondo e nós vamos apreciando coisas que
se calhar não apreciaríamos se não tivéssemos tempo para elas. Uhum. É líder de uma organização que tem bastante projeção pública, como dizia. Enquanto mulher, já sentiu algum tipo de desconfiança? Acha que também as críticas que já mencionei também foram mais pesadas por ser mulher? Houve algum tipo de tentativa também de, enfim, de menorização da sua voz, do seu papel? Sentiu isso em algum momento da sua vida? Se me disser que não, ficarei muito surpreendida, mas vai-me Não. dizer que não. Eu nunca senti qualquer tipo de discriminação cá em Portugal, nunca, 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 nunca. Eh, Quando fui para Bruxelas, eu trabalhava cá numa seguradora e fui trabalhar para a mesma seguradora na Bélgica, em Bruxelas. Quando fui para Bruxelas, em 1985, até antes da adesão, e fui trabalhar para uma seguradora. E aí foi a única vez que eu senti que as mulheres não eram intelectualmente e profissionalmente tão consideradas como os homens. Não foi cá em Portugal, foi na Bélgica. Isso foi há 35 anos por aí, E não é? foi há 38 anos. E ao fim de 6 meses nessa seguradora, eu disse ao meu marido: eu não vou ficar ali onde desconsideram as mulheres. E, portanto, eu vou sair e vou fazer um concurso para o Comitê Económico e Social. Porque não era tanto até a forma como se essa seguradora se posicionava. Era a forma como olhavam para o trabalho das mulheres e valorizavam o resultado do trabalho das mulheres. Eu não gostei, fui-me embora. Mas o que é que faziam ou o que é que Era não faziam? diferente, havia uma sensação, não gostei. Mas aqui em Portugal nunca, e mais lhe digo, até este setor social onde eu estou a colaborar, a trabalhar há 32 anos, é um setor onde é dada muita relevância às mulheres. E as As mulheres... cuidadoras. Muito aquela figura Não, do até às cuidado também. gestoras e às técnicas das instituições de solidariedade social. É um setor que não é maioritariamente feminino, ao contrário do que se pensa, mas onde há um respeito enorme por todas as mulheres e há uma total igualdade de oportunidades. Neste setor, se houver alguma desigualdade de oportunidades, é para os homens, porque é muito mais feminino do que masculino, e isso é pena, porque penso que o setor social é um setor onde há grandes oportunidades até de poder haver um exemplo desta igualdade de género, mas também da igualdade de oportunidades de pessoas que podem vir revolucionar o setor social se investirem os seus talentos neste setor. O setor social é considerado sempre o parente pobre. No entanto, contribui com 5% para o PIB e gera muito emprego. E, portanto, aquilo que eu há 20 anos me tenho batido na entreajuda é que se possa qualificar este setor, criando empregos mais bem pagos, porque o setor social trata das pessoas mais frágeis da nossa sociedade. E faz os o papel mais do Estado, não é? No desprotegidos. fundo. Sim, os mais desprotegidos, os idosos mais vulneráveis, as pessoas que estão numa situação, muitas vezes, com grandes dificuldades na sua saúde e problemas de saúde, e, portanto, devia ser, ao contrário, valorizado. Porque trabalhar de pessoas tem muito mais valor, de certeza, do que tratar de notas de banco ou de qualquer outro setor. Todos os setores são importantes. O setor social deveria ser muito mais considerado do que é, e é um setor que pode ter um papel chave nos próximos tempos, até pela evolução da idade e da esperança de vida. Em termos da fundamentação económica, digamos assim, do Banco Alimentar, 20%, cerca de 20% vem das campanhas, portanto, do apoio das pessoas que vão aos supermercados e que acabam por partilhar algo que compraram, mas 80% vem de parcerias com empresas, com mercados, com indústria agroalimentar. Pergunto-lhe se nessas reuniões de simulação de parcerias ou de tentativa de criação de parcerias com empresas, por exemplo, muitas delas são grandes empresas, se nesses momentos sentiu que tinha de se impor mais de alguma forma ou se foi sempre de igual para igual? Sempre de igual para igual. É muito engraçado isso que pergunta, porque eu acho que o grande crescimento e o grande sucesso do Banco Alimentar foi quando editámos, em 1994, um folheto que dizia parceiros de negócio na luta contra a fome. E aquilo que nós propomos às empresas que nos deem os seus excedentes
é que encarem o Banco Alimentar como um parceiro de negócio, como aquilo que traz valor à sua atividade económica. Ou seja, as empresas que analisam para o Banco Alimentar aquilo que já não vão vender porque está próximo do prazo de validade, porque mudou a marca, porque é um excedente de produção, e o Banco Alimentar dá-lhes benefícios fiscais, e os benefícios fiscais que hoje existem, tanto em sede de IRC, como de IRS, como do IVA, foram fruto de trabalho do Banco Alimentar nos primeiros anos e, portanto, isso foi logo aquilo que fizemos, foi tentar dar benefícios às empresas até para se poder equiparar aquilo que seria condenado à destruição com a doação. E isto com o apoio de um excelente fiscalista que voluntariamente nos tem ajudado desde o começo sempre é muito engraçado porque esta noção de que as pessoas consideram o Banco Alimentar como um parceiro relevante na luta contra o desperdício foi uma das razões para que o Banco Alimentar seja considerado E também importante. a Isabel nessas reuniões também se coloca, lá está, numa posição também de gestora e de alguém que está a tentar fechar um negócio e não de alguém que está a tentar pedir um apoio ou pedir uma ajuda. Eu não penso que se tenha que Fazer essa entrar distinção. uma pedinchice. Não, o que nós estamos a fazer é propor às empresas que canalizem para o Banco Alimentar ou para os bancos alimentares ou para a entreajuda para o banco de equipamentos, os seus excedentes e ainda ganhem com isso. E, portanto, nós somos realmente parceiros e ainda damos benefícios fiscais às empresas e, portanto, eu nunca me senti a pedir o que quer que seja que as empresas possam considerar que não tenham até uma vantagem económica. Mas também porque parte desse lugar de aquilo que eu estou a tentar conversar é importante, é relevante e também trago eu própria uma vantagem para esta empresa. Porque as empresas, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, não têm que ser boazinhas. Têm que gerar riqueza. E gerar riqueza é gerar emprego e é conseguir ser tão eficientes quanto possível sem serem desatentas às comunidades. E isto, hoje em dia, a ideia da sustentabilidade e da responsabilidade social e até os relatórios de sustentabilidade que as empresas são obrigadas a emitir, faz com que as empresas encarem a intervenção, seja no ambiente, seja na área social, como algo que é também da sua responsabilidade. E, portanto, o Banco Alimentar tem que ser tão eficaz, tão eficiente e tem que ser um parceiro confiável. E é isso que nós temos construído ao longo dos anos, é confiança. E, portanto, as empresas gostam do parceiro Banco Alimentar, mas porque se construiu esta confiança ao longo de tantos anos. Dizia que a maior parte das pessoas que pedem ajuda, quer sejam migrantes, quer não, são mulheres e muitas delas também com filhos. Que retrato é que faz destas mulheres que de facto estão a precisar desta ajuda? Muitas são de famílias monoparentais, não é? Portanto, elas próprias estão sozinhas com os filhos, digamos assim. E este grupo de pessoas que precisa desta ajuda tem vindo a aumentar também. Não conseguem trabalhar? O que é que se Não, passa aqui? trabalham, infelizmente trabalham. Muitas vezes trabalham. Esse é que é o grande problema. E trabalham não é só um emprego. Muitas vezes têm trabalhos muito precários, andam a correr o dia inteiro de um lado para o outro e têm os filhos primeiro na creche, não é? Depois no jardim infantil e depois nas escolas. Muitas vezes têm que correr para levar os filhos com elas, porque os empregos não são perto do sítio onde residem, porque as casas estão muito, muito caras. Muitas vezes partilham casas com outras mulheres e é incrível, mas são verdadeiras heroínas. E eu conheço muitas e falo e temos contacto com pessoas que, se não fosse o Banco Alimentar, não conseguiam dar a volta à vida. Que não é o Banco Alimentar, é a ajuda alimentar que recebem através de uma instituição. E para além da ajuda alimentar que recebem, estas pessoas também têm ali um lugar de esperança. E esse é o grande papel, e queria deixar aqui uma palavra de grande apreço à rede de instituições sociais que tem um papel incrível, de uma relevância extraordinária, a fazer com que muitas destas pessoas não fiquem em desespero. Estão lá, estão sempre lá. Há outras configurações novas de famílias que estão a chegar ao Banco Alimentar. Estou a pensar, por exemplo, famílias com 2 mães ou famílias com 2 pais. Já há novas famílias, novas identidades a chegar. Há com certeza, mas nós não temos muito contacto com essa realidade, porque os bancos alimentares apoiam
entregam os alimentos a instituições. E são as instituições que os entregam às pessoas. Não fazem esses relatos para já? Não há essa informação? Não há muita informação. Nós também não queremos saber se a família é uma família tradicional ou se é uma família com outra configuração. Não queremos saber isso. Por vezes, nas campanhas, porque temos uma campanha para crianças, chegam-nos pais ou mães ou famílias que têm essas configurações, mas são iguais, desde que queiram participar e ser voluntários e levar essa educação do voluntariado aos filhos. Não temos nada. Não há esse julgamento, ou sequer... Nós não temos nada a ver com isso. Eu não quero saber o que é que se passa com a vida das pessoas. A Isabela é católica, profundamente católica. Na sua visão do catolicismo, cabem famílias com outras configurações, além da configuração mãe e pai? Eu digo que na minha configuração do mundo cabem todas as pessoas. A escolha que é dada à forma como as pessoas relacionam, cabe a cada pessoa. Mas a verdadeira caridade é amor. E, portanto, eu não tenho que julgar os outros, porque os meus olhos, por vezes, não podem não ser bons juízes. E, portanto, cada um de nós sabe a forma como arrumar a sua vida. E sabe a forma como vive a sua vida. E, portanto, não me cabe a mim julgar as opções dos outros, que eu muitas vezes não conheço e que critico sem conhecer aquilo que está por trás das suas vivências. A Isabel também tem feito um percurso cívico além do Banco Alimentar, também sempre com parcerias e com novas ideias a surgir, mas este seu lado político, porque a ação social também é política, já começou muito antes, começou quando estava no Liceu Nacional de Oeiras, precisamente, em que teve alguma intervenção na Jota do CDS. Isto é verdade, ajudou a colar cartazes, certo? Mas não era até no CDS, era em todos os partidos. Eu tive a sorte de viver... Mas foi perguntado, penso que foi no podcast do Francisco Pedro Balsemão, se de facto mencionou isso. Era a JC, que era a Juventude Centrista, mas que também era com o PDC, mas depois nós éramos também amigos do MRPP. O Liceu de Oeiras, eu tinha 14 anos quando foi o 25 de Abril. E não havia política. Hoje em dia é que a política faz parte integrante da nossa vida. Antes do 25 de Abril não se falava de política. Era muito raro. E mesmo as pessoas que dizem que se falava, poderia haver em algumas famílias, e na minha falava-se, mas à porta fechada, as pessoas não tinham este debate, não existia. Eu tinha 14 anos e andava no 4º ano de liceu, que agora é o 8º. E quando foi o 25 de Abril foi assim uma loucura, uma excitação coletiva, porque de repente, além de deixar de haver aulas, os rapazes passaram a entrar nos horários das raparigas. Nós tínhamos aulas de manhã, os rapazes tinham aulas à tarde, só nos cruzávamos ali na entrada até ao 6º ano, que é agora ao 10º. Bom, mas quando foi o 25 de Abril, houve esta possibilidade de irmos colar cartazes, de irmos aos comícios, de termos aquilo que nós achávamos que era uma intervenção cívico-política, mas sobretudo porque isto nos dava a hipótese de conhecer alguma coisa nova e de ir para as RGAs do liceu, onde era tudo aos gritos e onde havia esta vontade de participar. E, portanto, eu colei cartazes e os meus pais estiveram nas mesas de voto das primeiras eleições sem terem que ser remunerados por isso. Hoje em dia, todas as pessoas que estão nas mesas de voto são remuneradas por isso, têm o salário. Naquela altura do começo do 25 de Abril, esta participação e intervenção era muito, muito, muito genuína. Nós queríamos ir também porque era alguma coisa de novo. Hoje, nas juventudes partidárias, se você quer colar cartazes, tem que pagar por isso. E as Jotas não fazem esse tipo de serviço, não fazem esse tipo de trabalho. Deixou de ser moda. Eu diverti-me imenso. Imenso, imenso, imenso. Não imagino o que era o Liceu de Oeiras quando foi o 25 de Abril. Muita coisa a acontecer. Espetacular, espetacular. Era tudo novo. Foi muito, muito divertido. Aqueles primeiros anos a seguir ao 25 de Abril no Liceu de Oeiras, que era um liceu público, e andávamos sempre a pé, não havia carros, não havia telemóveis. Foi muito divertido. Vinhamos para os comícios em Lisboa. Foi mesmo divertido. Antes não era muito comum virmos a Lisboa.
Estávamos em Oeiras, no Liceu de Oeiras, íamos à Praia de Oeiras, os nossos amigos estavam em Oeiras e, portanto, era tudo muito mais local. De repente, tínhamos que vir para Lisboa, para os comícios, para as manifestações, foi muito divertido. Essa intensidade depois levou, lá está, também a ligar-se a várias causas durante estes anos todos. Pergunto-lhe se a última ação vai ser a política, no sentido real e prático da coisa, porque, de facto, se o seu objetivo sempre é mudar a realidade e contribuir para que as pessoas vivam melhor, então temos que estar onde se consegue mudar as coisas, certo? Eu tenho 64 anos e, portanto, acho que já fiz muito e já contribuí muito com muitas ideias e até muitos projetos e até de empreendedorismo social e outros, e em vários países, e não penso dedicar-me à política ativa. Mas tenho uma grande admiração pelas pessoas que optam por uma política ativa, verdadeira, genuína. Já recebeu sem convites e ser- recusou, não é? Sim, muitos. Não é isso. Para Essa não é a deputada, forma para o para... meu pé. Eu sou uma mulher de fazer, de meter a mão na massa. E gosto de ajudar a estruturar, gosto de ajudar até a pensar algumas políticas, mas não gostava nada de estar num cargo político, embora tenha muita admiração pelas pessoas que têm Mas porquê essa que não vocação. gostava? O que é que nesse trabalho Não, não a estimula? não é para o meu feitio. Eu também não conseguiria ser uma cantora lírica ou um cantor de ópera. Não tenho essa voz. Em termos de orientação política, há quem a considere mais de direita, é onde está mais próxima, é à direita. Eu não sei, não sou capaz de lhe dizer isso. Eu não gosto de rótulos, nem gosto de me situar. Eu sou tão livre, sou tão autónoma, sou tão independente. Isso que está a dizer, já muitas pessoas me têm dito: tu és do Bloco de Esquerda. Já muitas pessoas me têm dito que aquilo que eu faço e que eu digo que tem muito daquilo que se faz à esquerda. Eu não tenho essas conotações, nem gosto nada disso, nem gosto nada disso. Se tivesse que escolher um dos cargos, havia assim algum que escolheria à partida ou não? Os cargos de quê? De políticos, sim. Não. Eu não Nenhum. podia ter cargos desses. Eu não posso ter coisas que me cortem as asas. E muitas vezes esse tipo de cargos que exigem muita responsabilidade impedem-nos de fazer outras coisas. Eu sei bem o que é que vou fazer no dia em que sair do Banco Alimentar. Eu tenho um sonho, antes de sair de Bruxelas, ainda já há muito tempo, e antes de chegar ao Banco Alimentar, fiz um curso para acompanhar pessoas na altura da morte. E acompanhar pessoas nos últimos dias da sua vida. E tenho esta vontade de criar uma instituição, ou de eu própria ajudar pessoas a reconciliarem-se com a vida e com as coisas que por vezes as atormentam na altura da morte, libertando-as, porque eu penso que há uma vida para além da vida. E muitos de nós, quando chegamos ao fim da vida, vamos atormentados com coisas que não fizemos, preocupados. E eu gostava muito de poder ajudar, e fiz um curso, aliás, como enfermeira na Bélgica, para ajudar as pessoas a poderem morrer descansadas. É contra a eutanásia. Sim, claro que sou. Sou contra tudo aquilo que traga ao critério de homens decisões que não devem ser deixadas por vezes com alguma displicência. É contra o aborto também, por exemplo. Claro que sim. Em qualquer Claro que sim. circunstância, em circunstâncias específicas. Em princípio, em todas as circunstâncias. Obviamente que haverá interrupções da gravidez que são justificadas por razões médicas. E aí a ciência impera sobre aquilo que pode ser até uma decisão, se houver risco para a saúde da mãe ou do bebê, obviamente que são os médicos que que são os melhores juízes. Até porque os médicos, quando se formam, e a minha filha mais velha é médica, fazem o juramento de Hipócrates. E esse juramento faz com que eles sejam obrigados a saber aquilo que é opções de vida ou de morte, e salvando aquilo que é a vida. E, portanto, Mas porquê que é contra o aborto? O que é que... porque eu acho que nós não podemos, nós não podemos decidir sobre aquilo que é uma vida de um ser
que nem sequer pediu para nascer. Sou muito pela prevenção de gravidezes que não se querem e, portanto, acho que se deve educar e fazer com que não se tenha que chegar a esse ponto de decidir. As pessoas, se depois não têm condições para ter aquele filho, há outras soluções como adoção. Há montes de casais que gostavam de ter filhos e infelizmente não podem e, portanto, acho é que não podemos matar uma vida que não é nossa. As mães muitas vezes têm esta ideia que é incorreta de que os filhos são delas. Quando nós temos filhos, os filhos não são nossos, são outro ser que nascem dentro de Mas nós. um embrião ainda não é um filho, ou já é um filho? Eu acho que um embrião é um filho. Eu acho que um embrião é um filho. E tive 3 gravidezes não bem sucedidas e tive sempre uma grande tristeza por ter perdido aqueles filhos que nunca vi. E, portanto, acho que não temos o direito e muitas vezes as pessoas acham que podem ter o direito porque não é, mas cientificamente é outra vida. E, portanto, temos que investir para que não seja necessário chegar a esse ponto que é uma decisão que na maioria dos casos é muito dolorosa, até para quem a tem que tomar. Temos que criar as condições, a cultura e tem que se investir sobretudo na prevenção. Planeamento familiar também. Sim, na educação. E acha que Das jovens. Ainda agora estivemos ligados a uma campanha para a Procter & Gamble sobre pobreza menstrual, e em Portugal há muita pobreza menstrual, as pessoas não falam nisso, e fizemos várias ações de informação e nós temos miúdas com 9, 10 anos que estão sedentas por saber, mas saber objetivamente tudo sobre esta fase, e muitas vezes não temos estas matérias dadas em casa. Muitas vezes as mães não têm tempo, não sabem como é que vão transmitir isto e quando isto acaba por ser explicado na escola, não é explicado de uma forma científica. Mas também as miúdas de 9, 10, 11, 12, 13 anos, por vezes precisam de saber algo mais do que apenas só uma forma científica. E, portanto, temos que só a parte da ciência explicar o teu corpo é assim, isto, há um óvulo, etc, etc. É mais do que isso, é explicar até as consequências de relacionamentos que podem ter na sua própria vida, que podem até cortar-lhes a liberdade. Mas em relação a uma gravidez, por exemplo, de género, é isso? Sim, por exemplo, a igualdade de género constrói-se também com a educação de que as pessoas são donas do corpo, mas têm que saber aquilo que pode acarretar, pode vir, as consequências de relações até que muitas vezes não querem. Não parece que as pessoas, que as miúdas... São sempre mais gravosas, digamos assim, para as raparigas e para as mulheres, e que, de certa forma, os rapazes se admitem um bocadinho dessa responsabilidade. Estou a pensar, por exemplo, numa gravidez não desejada, que depois, no limite, a consequência e o efeito fica na mulher. Eu não sou capaz de lhe... Sim, tem razão. Eu realmente, se há uma gravidez não desejada, o efeito e a consequência fica na mulher, que é dona e a responsabilidade de depois... fica com o bebê e tem que ter a gravidez. Mas eu parece-me que hoje, apesar de tudo, os rapazes têm mais responsabilidades e é-lhes dada mais responsabilidade do que anteriormente. Mas tendo em conta que essa consequência fica com a mulher, o papel da autodeterminação e da sua vontade para si é algo que não deve ser considerado. Não, deve ser sempre considerado. Deve ser sempre considerado. Sempre considerado. Mas deve ser ministrada a informação e dada a informação sobre as consequências dos atos. Ou seja, as pessoas devem ser responsabilizadas pelos próprios atos, mas com informação. E essa informação é que me parece que hoje em dia que não é dada de uma maneira que depois possa fazer com que as pessoas tenham a percepção e a certeza de que isso acontece. E quando fizemos estas ações de formação, vimos que muitas destas miúdas não têm a certeza de que podem, se tiverem relações sexuais, podem ficar grávidas. E, portanto, tem que haver consultas até nos centros de saúde
até de medicina geral e familiar, que expliquem a estas miúdas, quando passam a ser menstruadas, de que a gravidez é uma realidade. Não é só a partir dos 16 anos que se fica. E não é só à primeira vez não se fica. E, portanto, há uma informação que tem que ser dada e pode ser dada, deve ser dada, até a nível de saúde. Até para fazer com que depois não fique essa responsabilidade só para a mulher, como disse. Uhum. Aquilo que está a dizer agora está a fazer lembrar-me também de algumas declarações suas em que dizia que hoje em dia, estou a citar, as pessoas dão demasiado valor a si próprias, acham que são únicas no mundo. Não sei se as duas considerações se relacionam ou não. No caso, esta foi a afirmação que fez foi em relação às redes sociais. Acha que há de facto uma hipervalorização do eu, em termos até mediáticos, das pessoas, e que depois as faz desconsiderar certos valores, por exemplo? Isso sim, mas neste caso nem é isso. Muitas vezes as pessoas não medem as consequências dos seus atos e acham que vale tudo, e depois não percebem que às vezes reflete na própria vida, estas escolhas que são feitas até prematuramente. No caso das redes sociais, isso é outra conversa, e é outra conversa que nos levaria longe, até porque muitas vezes as pessoas expõem nas redes sociais vidas que não são a sua própria vida, mas a vida que gostariam de ter e não têm, e acabam por se iludir a elas próprias, porque não é a própria vida, é aquela que gostariam de ter. Mas, sobretudo, mete-me mais impressão o tempo imenso que se dedica a ver a vida dos outros sem cuidarmos da nossa própria vida e das pessoas que nos rodeiam. Mete-me muita impressão a quantidade de mães que não olham para os filhos e que estão a olhar para o telemóvel a ver os filhos das outras, muitas vezes das outras que nem conhecem, que são assim umas pessoas que vivem noutros países, e os filhos estão ali ao lado e não olham para os filhos e não cuidam com o amor que os filhos precisam. E depois isto tudo se reflete até nas relações. Claro que o telemóvel nos invade a vida. Claro que este tipo de redes sociais e de comunicação hoje é presente. Não vamos dizer que não. Também. Não vamos dizer que não. Seria uma inconsciência dizer que não. Mas as pessoas têm que saber moderar-se e têm que saber aquilo que realmente é importante, e realmente aquilo que é importante é aquilo que nos rodeia. Por exemplo, eu venho todos os dias para Lisboa, para Alcântara, pela Marginal. E todos os dias eu vejo algo que é diferente. O Rio Tejo é diferente, ou vê-se a outra banda ou não se vê a outra banda, ou há pássaros ou não há pássaros. Não podemos perder esta capacidade de ver que nos enriquece. Se eu viesse agarrado ao telemóvel, não via nada disto. E, portanto, todos os dias não via uma coisa diferente que faz com que a minha vida seja também diferente. Isabel, muito obrigada. Vou aproveitar para promover também as redes sociais, as minhas e também as da Antena 3, onde vamos partilhar este episódio, no YouTube, na RTP Play, nas plataformas de podcast. Já sabem que trazemos sempre mulheres com diferentes percursos, diferentes contextos e também diferentes opiniões. É para isso que cá estamos. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e é um gosto estar convosco sempre neste Dona da Casa. Até ao próximo episódio.